Olá! Gostaríamos de falar sobre uma das áreas da engenharia que está super em alta no mercado e tem potencial de crescer ainda mais. Sabe qual é? Isso mesmo, a engenharia de produção. Mas você tem ideia do que é engenharia de produção e o que o engenheiro de produção faz? Se não, vou te explicar agora. A engenharia de produção é a área que trata do planejamento, projeto, implantação, controle e otimização de sistemas produtivos, para conseguir a melhor integração de pessoas, informações, materiais e equipamentos, e assim produzir serviços ou produtos de forma mais econômica possível, valorizando as pessoas e tentando preservar os recursos naturais. É importante explicar que o termo produção é entendido nesse contexto como transformação de um estado para o outro, não necessariamente um bem material. Apesar de estar mais ligada ao chão de fábrica e indústria, a engenharia de produção vai além. Ela pode ser aplicada a praticamente todas as atividades produtivas humanas. E é claro que o engenheiro de produção é o profissional formado nesta área. Ele faz uso tanto de conhecimentos técnicos como gerenciais para otimizar o uso de recursos e diminuir os custos de produções de bens e serviços. Bem, agora que você já sabe o que é engenharia de produção, você sabe de onde foi que ela veio, por que foi desenvolvida e como foi que ela se tornou uma das áreas tão promissoras. A engenharia de produção é extremamente nova, com aproximadamente 100 anos apenas. Ela tem sua origem ligada ao início da produção de mercadorias, quando, além de produzir, os fabricantes começaram a se preocupar em organizar o modo como a produção era feita, justamente no período da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, na Inglaterra. Contudo, seu início, de fato, se dá no final do século XIX, com a teoria denominada Administração Científica, de Frederick Taylor, cujo mesmo é reconhecidamente precursor da engenharia de produção. E no Brasil? A engenharia de produção começa a ser aplicada e estudada no Brasil justamente na década de 50, com a chegada das grandes multinacionais. Nessa época, muitas dessas empresas possuíam em seus quadros funcionários com o cargo engenheiro industrial. Como aqui não tinha esse tipo de profissional, as empresas os traziam do exterior. Então, vendo o potencial dessa área, o engenheiro e professor Rui Aguiar da Silva Leme, durante a década de 60, chegou a visitar várias universidades norte-americanas. E em 1963, foi o responsável pela criação e instalação do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. E assim, cursos de engenharia de produção foram sendo criados, principalmente em instituições públicas, nas décadas de 1960 até meados da década de 1990. A partir daí, houve uma expansão considerável da oferta de cursos, em especial nas organizações privadas. Olá pessoal, eu me chamo Lucas Pereira e estou aqui para te apresentar essa temática sobre engenheiro de produção. Mas antes de tudo, o que é ser engenheiro? Engenheiro é ser a chave para o desenvolvimento da humanidade. Proporcionará a infraestrutura e gerenciará a execução de obras de casas, prédios, pontes, instalações hidráulicas e elétricas. Ser engenheiro é ser um profissional preocupado com a aplicação do conhecimento científico, matemático e da criatividade para solucionar problemas técnicos. Engenheiros são ótimos profissionais em ciências exatas, em cálculos, porém nós precisamos de profissionais que vá além do raciocínio lógico. Nós precisamos de engenheiros que contribuam para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta, engenheiros que transformem problemas em soluções. E é esse o papel do engenheiro, é tentar buscar formas de desenvolver a sociedade de forma que tenha um desenvolvimento sustentável, óbvio, né, que é a demanda mundial, e que dessa forma ele consiga resolver os problemas da sociedade, ajudando assim e cumprindo seu papel social. Olá pessoal, aqui em Caruaru, vários projetos de diversas estruturas civis estão sendo feitas de forma rápida e prática, graças à engenharia.
Conheço também diversos profissionais que executam seu trabalho em produção na empresa Moura e, olha, são excelentes profissionais. O engenheiro é um profissional fundamental para um desenvolvimento colaborativo e inovador. Para mais, a sua atuação deve ser pautada pelos princípios éticos e morais. Além de concretizar sonhos, ele constrói pontes de convivência. Ser engenheiro é, portanto, ser um sucesso fazendo a diferença na sociedade. Bom, de forma mais específica, agora falando um pouco sobre o engenheiro de produção, esse profissional ele tem que ser diferenciado. Como ele vai estar inserido no trabalho em diversas áreas, ele vai ser encarregado de buscar soluções, encaminhar os dados estatísticos e buscar ajudar a empresa em todos os aspectos mencionados. O que eu caracterizo como um bom profissional é que ele deve se ingressar na empresa de forma a deixar sua marca. Nós, futuros engenheiros de produção, não temos que depender da empresa. A própria empresa que deve estar disposta a buscar o nosso serviço. Quando possibilitamos uma melhor comunicação, desempenho de um trabalho produtivo, organizado e planejado, nós abrimos portas para um futuro melhor. E isso vai enriquecer com o tempo a qualificação deste profissional. Na produção, encontram-se também pontos fundamentais como a logística, a programação, aspectos humanísticos que o profissional deve ter dentro de si, a ética cidadã e o respeito colaborativo. E nós, como futuros engenheiros de produção, devemos se relacionar melhor com o planeta, de forma sustentável, buscando resolver os problemas a cada dia. E eu tenho certeza, pessoal, que isso vai introduzir aos poucos um excelente profissional, porque experiência se vem com o tempo. Trabalho em equipe, de forma sustentável, se adquire com o tempo. E isso é que irá possibilitar o seu melhor desempenho profissional na sociedade. Olá pessoal, eu me chamo José Tasso. E para concluir o nosso vídeo, eu vou falar um pouco sobre as áreas de atuação de um engenheiro de produção e algumas curiosidades. Um engenheiro de produção, ele por ser bastante eclético, pode atuar em diversas áreas, tais como na logística, na pesquisa operacional, na educação de engenharia de produção, na engenharia do trabalho, na engenharia econômica, na engenharia do produto, na engenharia organizacional, na engenharia da sustentabilidade, e na engenharia de operações e processos de produção. O salário de um engenheiro de produção vai variar de empresa para empresa, mas o piso salarial dele é em média um pouco mais que R$ 7.700, trabalhando 42 horas semanais. Mas um engenheiro de produção recém-formado não vai ganhar isso tudo. Um engenheiro de produção recém-formado ele vai ganhar em média cerca de R$ 3.000 a R$ 3.500. Mas depois de ter experiência, ele vai ganhar o salário total. Para a atuação no mercado de trabalho internacional, primeiro você tem que obter um visto do trabalho no passaporte e a validação do seu diploma. Para essa validação, você precisa entrar em contato com o consulado ou com a embaixada do país que você deseja ir para ver quais são os processos e regras que devem seguir para essa validação. Agora, algumas dicas para você que quer uma carreira internacional no futuro. Primeiro, você tem que ter idioma. Não necessariamente o idioma do país que você quer ir, mas obrigatoriamente você tem que ter o inglês como seu idioma principal. Segundo, você tem que ter experiência e um currículo bom. Porque em todas as áreas você não pode já sair para um mercado internacional. Primeiro, você tem que ocupar a sua região e o seu país para depois tentar uma carreira internacional. E terceiro, você tem que ter um intercâmbio. Você pode ter feito esse intercâmbio antes do ensino superior ou durante o ensino superior. Se você não fez antes, no ensino superior você pode fazer ou nos semestres ou então nas suas férias. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar agora um vídeo de uma engenheira de produção formada e atuante no mercado de trabalho para vocês assistirem e se identificar mais com o curso. Oi pessoal, meu nome é Geisa Cruz, eu sou engenheira de produção desde 2017. Sou formada pela UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, e sou do Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, lá no campus de Sumé. Atualmente eu faço parte da equipe estratégica da do Reino Pizzaria e Boteco, e também estou em uma consultoria numa mineradora lá na cidade de Trindade. A engenharia sempre foi uma paixão na minha vida, sabe? Eu sempre me identifiquei muito com a matemática, com a física, com aquela questão estratégica. Você tem um pensamento, você faz engenharia. E eu nunca contestei, eu nunca
discutir. Para mim sempre foi muito realidade fazer engenharia. Só que eu não sabia qual me encaixaria, qual engenharia seria o meu perfil. Aí eu ficava sempre pensando, não vou fazer civil, não vou fazer elétrica, não vou fazer mecânica, eu não me identifico. Talvez tivesse tido sucesso se eu tivesse entrado. Só que quando eu conheci a engenharia de produção, por meio da minha tia que me apresentou uma engenheira que ela conhecia, eu me apaixonei pelo que ela me apresentou, pelo trabalho que ela fazia, como ela se portava e como ela trabalhava, como as pessoas respeitavam ela, como ela era vista. Tudo isso me fez com que eu escolhesse a engenharia de produção. No ano que eu fiz vestibular, que eu prestei vestibular, eu passei em engenharia de produção, passei em engenharia civil, passei em engenharia mecatrônica. Eu não estou me exibindo, mas eu estou querendo mostrar a vocês que engenharia de produção, para mim, foi uma escolha. Eu não fui para engenharia de produção porque eu não passei em outra. Eu me apaixonei e resolvi realmente seguir essa área. Um engenheiro de produção, ele precisa ter entendimento, ter um raciocínio lógico e rápido para conseguir prever, identificar, conseguir conversar com os setores da empresa. A gente precisa ter um olhar muito clínico, porque é pequeno em cima, só que o que a gente não vê é onde mora todo o problema, certo? É muito complicado eu conseguir explicar rápido a vocês o que é engenharia de produção na minha vida, mas hoje, para mim, é minha paixão, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer. Eu quero seguir isso para sempre. E eu não posso dizer a vocês que o engenheiro de produção ele já vem completo de fábrica quando você sai da escola. Claro que não. O engenheiro de produção ele é montado, a gente escolhe, a gente deseja ser isso. Do mesmo jeito que deseja ser médico, deseja ser advogado, que deseja ser eletricista, costureiro, maquiador, o que for, a gente escolhe ser isso. Então, a gente tem que se esforçar, a gente tem que escolher e tem que ver se realmente isso é importante, que mereça a dedicação que você precisa ter nisso, sabe? Eu acho que qualquer negócio, eu acho que a engenharia de produção se encaixa em qualquer negócio. Como assim, Geisa? Eu acho que todo sistema produtivo, ou seja, tudo que tenha manufaturado ou seja, o serviço, independente do que seja, que ele tenha uma entrada, um processamento ou uma saída, isso cabe no engenheiro de produção. A gente tanto pode entrar na aquisição, como a gente pode entrar na parte fabril, como a gente pode entrar na saída, na parte logística, no setor de suprimentos. A gente é muito completo porque a gente consegue se adaptar. Se você tiver esse perfil, se você tiver esse olhar, você consegue tranquilamente entrar e ganhar mercado e se tornar um grande engenheiro de produção, se tornar um grande gestor, porque nós temos perfis de gestores. Não é infelizmente, mas graças a Deus, porque a gente consegue identificar algumas falhas que são pouco notadas, mas que são importantíssimas, certo? Eu acho que vale a pena vocês pesquisarem, vocês estudarem, conhecerem um pouco mais da engenharia de produção, conhecerem profissionais da engenharia de produção, que é um contato importante, porque a gente entra na faculdade pensando que é uma coisa, mas quando a gente tá durante, conhecendo e tal, é tudo diferente. Então vale a pena você conhecer, você se aprofundar. Eu espero que vocês não desistam, que vocês não abdiquem do sonho de vocês. É realmente muito difícil se formar em engenharia, mas quando você consegue pegar aquele canudo, que você faz aquele juramento, você sente de todo o seu coração a gratidão que qualquer pessoa que tem um sonho faz. Eu acho que eu não consigo expressar de outra forma.